Olá, pessoal. Esse é mais um Controverso. E esse Controverso, como sempre com boas controvérsias no assunto, a ideia e a chamada do programa é a seguinte: idosos em lares de idosos, é bom ou é ruim? Lares de idosos chamam ILPI, para quem não sabe, que é Instituição de Longa Permanência para Idosos. É um negócio meio estranho, né? A gente descobre depois que você começa a ter idosos que você não consegue mais tê-los em casa, né? Agora, tem várias considerações com relação a isso, como, por exemplo, é bom ou é ruim o cara estar longe ou perto? É possível ele estar? Será? E aí a coisa que entra bem para uma controvérsia interessante, será que a gente consegue realmente cumprir o estatuto do idoso? A gente consegue realmente ser justo ou ser, vamos dizer, fazer efetivamente com que o idoso seja respeitado? Essa é a pergunta, e quem quiser começar a falar, por exemplo, eu vou chamar, senão vocês ficam, vou eu, não vou aquilo, então, Patrícia, vai, você. Que você está aqui na sequência da minha tela aqui. O que você me diz? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu acho que esses locais são muito importantes, muito importantes. Não só para idosos que não têm família e que ficam ao Deus dará, como idosos que as famílias não podem cuidar, porque, principalmente hoje em dia, todo mundo trabalha, todo mundo tem foco na vida, é tudo muito corrido, e o idoso, a partir de dependendo do idoso, não é todo idoso, não é mesmo, mas alguns desenvolvem Alzheimer e outras doenças, tal, e que faz com que as pessoas não tenham tempo para dar atenção e nem dinheiro para manter eles em casa. Você precisa de suporte, né? Você precisa de um cuidador, precisa de uma enfermeira, blá, 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 né? Enfim, eu acho que é muito importante. Mas eu acho mais importante ainda que os públicos funcionem bem. E isso é muito complicado. Aí vem a complicação. Porque se você for pagar, você paga a sua sombra, paga a sua vida ali. Mesmo para o público, né? E o público é uma grande dificuldade, uma demora de anos-luz, para conseguir colocar uma pessoa, e você também não é 100% de graça. Enfim, é muito complicado, é um assunto complicado. Passei a bola, o bastão. Massa, o que você acha disso? É complexo, né? É controverso. Tem uma questão boa, um lado bom, que é assim, dar um tratamento adequado para um idoso no momento em que ele está com uma baixa nas faculdades mentais, não consegue mais se cuidar, a família não tem condições físicas, às vezes não tem condições mentais para isso, mas a gente ainda tem muito asilos que funcionam como depósitos. Tem muitas situações de idosos que não têm problema físico nem mental nenhum, o que eles têm é um gênio muito ruim. A gente sabe que a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando chata pra caralho. É normal, todo mundo vai ficando mais velho, vai ficando mais chato, a gente vai ficando mais crica. E eu já vivenciei situações em que a família internou a pessoa numa instituição porque não aguentava mais conviver com a pessoa. E aí não, né? Porque como é que fica a dignidade da pessoa? A pessoa ela tem o direito ao convívio familiar, a estar junto com a família. A gente pode argumentar, mas ela não tem o direito de infernizar a vida dos outros. Mas, pô,
sob uma certa forma de se ver, teve um tempo que essa pessoa se dedicou para a família, tem toda uma retribuição que tem que ser dada, né? Eu acho que tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é quando a saúde do idoso está debilitada, e aí ela está numa instituição, é legal porque ela vai ser cuidada por profissionais, ela vai receber a saúde integral, a atenção integral, mas o lado ruim é quando isso acontece compulsoriamente, quando a pessoa não quer e ela tem condições de se cuidar, ela tem o controle da mente dela. Acho que é isso. Pois você vê, tem muitas abordagens aí. Diga. Deixa eu só falar uma coisinha. Tem pessoas, tem idosos que optam ir para esses lugares. E não é porque não tem família, é porque exatamente porque tem. E essas pessoas foi muito interessante. Porque tem. Agora eu vou vazar. É um direito dele também. Ele pode querer ficar longe daquelas pessoas que ele conhece muito bem, melhor do que todos ali, porque ele é o mais velho, talvez. Pô, Enfim, ela está falando tem alguns que... Você está falando de uma tia minha na Itália, lembra? Que realmente queria ficar, né? Pô, mas ela estava num lugar 5 estrelas maravilhoso, ela mandava na coisa, ela tinha amareto de Saronno, oferecia para você quando você chegava, entrava a véia louca, ela punha para fora, era legal. Mas Sérgio, assim, muitos países europeus e os países anglo-saxões, de cultura anglo-saxônica, eles têm a cultura da auto-internação em instituições. A pessoa, às vezes, ela trabalha e se prepara durante toda a vida para depois, no final da vida dela, ela poder voluntariamente ir para uma instituição de cuidado. A gente vê isso nos filmes, mas isso não é só história de filme, não, é uma cultura que eles têm lá mesmo. As pessoas, elas não querem dar trabalho para a família, porque a família ela vive em condições muito precárias para se manter, e cuidar do idoso é muito complicado, a gente sabe disso. É que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, nós aqui especificamente, e os orientais, os países de cultura oriental, eles têm como base o cuidado dos idosos. Os idosos, eles são cuidados pelas famílias. Agora é que a gente aqui está desenvolvendo essa sistemática de colocar a pessoa sob o cuidado de uma instituição mais adequada para dar a ela os cuidados que ela precisa numa fase tão crítica da vida dela, que é a fase da terceira idade, né? Que é quando ela apresenta a necessidade de cuidados especiais, a saúde dela está mais frágil, né? E ela está em contato também com pessoas que têm a mesma vivência com ela, que têm a paciência de conviver com ela e trocar as mesmas ideias, né? Mas acho que é uma questão cultural isso. Essa experiência da sua tia na Itália, eu acho que reflete muito bem isso, a diferença cultural entre o nosso país e os outros países. É verdade. E há diferenças muito grandes, sim. Eu vou falar disso depois. Quero saber a opinião do Terje agora. Terje, diga lá. Eu vou mais ou menos nessa mesma linha. As coisas estão muito evoluídas, né? Antigamente eram os asilos, é o que o Massa falou, eram depósitos, ainda existem, né? De vez em quando alguém tromba com um em São Paulo e tem que tirar todos os velhinhos, enfim. A maioria era abandonado. Tem casos e casos. Eu visitava, né, com meu pai, visitava asilos, enfim, cara, você não perguntava para os... Agora, na pandemia, a gente ficou sabendo de vários, né, Terje? Vários. Ficou sabendo de vários na pandemia agora. Eu visitava esses lares, a gente perguntava, né, por curiosidade. Na década de 80 e 90, meu pai já me levava para ver como é que era e tal, e ajudava, enfim, era para isso. Eu perguntava, cara, mas e sua família? Não tenho. Tipo assim... Largado. Largou ali, cara, e a pessoa, você conversava com ela. Tipo assim, lógico, tem algumas que são chatas pra cacete. Eu sou novo, ou quase novo, seminovo, tô aí. Pouco cara, e já sou muito chato, cara. E já sou muito chato. Tipo assim, eu sou muito sistemático em algumas coisas. E isso, imagina isso, porra, daqui a 40 anos, com 90... Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um é meu pai. Meu pai falou... Meu pai eu sou muito parecido em alguns quesitos com meu pai. Meu pai falou, cara, ó, é o seguinte, se eu começar a dar trabalho, pode me internar. Fim. Tipo, ponto final. Não falou mais nada. E tinha minha avó, que morreu recentemente, que, meu irmão...
ela não podia dirigir, mas comprou carro, velho. Daí você tira a vaidade, sacou? Tem isso também. Tem muita coisa. A questão da grana que a Patrícia falou, são lares que custam uma fortuna, meu amigo. É 5 mil por mês para cima. Não é. Tem tudo. Porra, o velho vai poder xingar a pessoa e a pessoa vai compreender. Né? Fora o resto, a tecnologia, médico, acompanhamento, TO, né? Terapia ocupacional, enfim, uma porrada de coisa. Você vai ter tudo, você vai dar tudo, vai poder visitar a hora que você quiser e tal, tudo direitinho. Mas eu me lembro muito do sanatório de Barbacena, o finado sanatório de Barbacena. Tinha muito idoso. Não sei se vocês chegaram aí lá. Ele findou aí, no final dos anos 80 ele findou. Assim, eu cheguei aí lá, era a galera que tinha realmente muitos problemas mentais, que antigamente não se tinha muito estudo, no Brasil, então, era uma várzea, mas tinha muito, muito velho. Vamos falar a palavra velho, que fica mais informal. Era nervosa, né? Toda pessoa indesejada era colocada lá. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Tinha muito isso. Então, era uma coisa criminosa. Então, você tem dois... o velho, ele se torna um bebê, cara. Alguns deles... É isso. Eu discordo. Aí eu discordo profundamente. Discordo pelo seguinte, o velho, ele não se torna um bebê. A não ser que você esteja falando daquele livro do Benjamin Button, né? Do Benjamin. Bebê é uma forma de dizer, né? Não, ele é uma criança assim que... Ele demanda cuidado. Infelizmente, porque ele não consegue evoluir. Ele não consegue evoluir. Cara, o que a gente tem que ter noção é o seguinte, vai morrer, velho. Todos ele nós, não vai crescer. Não, o velho é a fase que precede a morte. Não é a fase que precede a adolescência. Você vai viver... A lógica manda isso. A gente sabe que o mundo não tem lógica. Você pode morrer atropelado. Enfim. Não tem lógica. Entendeu? É uma coisa muito... Mas eu acho que... Eu tenho até depois que dar alguns exemplos, mas eu acho que os meus exemplos são clássicos. Assim, meu pai não quer dar trabalho para ninguém. Minha avó, meu amigo, queria saber, não. Ligava para mim. Falava, eu preciso ir às compras. Porra, eu tava trabalhando na hora. Só que vai você falar que você tá trabalhando, ela não entendia o que era isso. Não. Entendeu? E morava sozinha. Porque não queria ninguém na cola. Cara, mas foi quase até 90. Então, tem casos e casos. É uma coisa muito, muito, muito legal falar disso. Exatamente, o canequinho. É isso, eu penso desse jeito. E esse grilo, cara? Esse grilo tá cantando onde, hein? É aqui, é meu. Eu tô no meio do mato. É seu? Tá, eu não tô ouvindo ele, não. Tá grilado, entendeu? Tá grilado. Wagner, falando em grilo, Wagner, o que você acha dessa história? Cara, eu ouvindo os comentários aqui de vocês, eu concordo com o que está exposto aqui. Esse tema é muito, mas muito complexo. Depois que vocês propuseram o tema, eu comecei a ler e pegar algumas coisas e trouxe alguns dados até curiosos, assim. Aqui, primeiro, a questão cultural, né? Aqui, embora haja aí nos últimos 10, 15 anos para cá, muita prestação de serviço nesse sentido previsto particular, tá? Porque até então, a maioria era um serviço prestado pelo poder público, e aí a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas foi ofertado, surgiu muita oferta desse serviço, que a gente vai falar um pouquinho também mais à frente. Mas, culturalmente, no nosso país, ainda se tem a ideia de que a família cuida. Se é bem, é mal, isso e aquilo, ok, isso é discutível. Mas a família ainda cuida, ou pelo menos até onde é possível cuidar. E aí tem um outro dado que é controverso, que quando você pega as estatísticas dos maus tratos com idosos, a maioria dos registros provém do ambiente familiar. Do ambiente familiar, então, sim. Então, isso bate ali com a primeira pergunta, a resposta à primeira pergunta. É bem tratado? Falou, olha, dentro de casa também a estatística diz que
tem lá seus questionamentos. Ponto. Um outro aspecto que eu vejo como tratar essa complexidade, eu acho que ele passa essencialmente por planejamento. A velhice é só uma das fases, né? Chega na determinada idade, é só uma das fases do teu ciclo de vida que você vai cumprir. E assim como nas fases anteriores, se você não tem um planejamento para isso, você vai pagar o preço como você paga o preço em todas as outras fases. Isso não planeja o futuro. Não planeja. Exatamente. Por exemplo, se você está envelhecendo, né? Porque que a gente está falando aqui quando a gente diz, né? Quando a gente fala do idoso, é aquele idoso que ele não tem mais condições ele precisa de acompanhamento, ele não pode mais ficar sozinho. É o caso mais crítico, é o ponto lá na frente. Mas isso é um ponto, né, nesse ciclo como um todo. Tem muita coisa aí, tem uma gama e uma diversidade gigantesca. Então, um primeiro ponto é a vivência em lugares, porque a gente está falando assim, de lugares específicos voltados para os cuidados com o idoso. A vivência por escolha, e ela passa por um planejamento, definitivamente ela não é ruim. Há casos e casos muito bons. Primeiro, quem banca é o próprio idoso, então ele se planeja para aquilo. É a aposentadoria dele. O dinheiro que ele recebe de aposentadoria é dele. Ele usa para pagar aquilo. Supre toda a necessidade que, às vezes, a família não pode fazer, porque a maioria dos casos com a família, você tem os cuidados básicos, né? A alimentação, o fornecimento de um remédio, é o banho, é a roupa, isso e aquilo. Lugares como esse fornecem muito mais do que isso. E só uma parte dessa estrutura. Ele tem lazer, ele tem um acompanhamento médico, ele tem uma série de outras coisas que, se você está em casa, talvez você não consiga receber isso da família. Vamos lá de novo, vou falar um monte de pontos aqui, né? Ponto. O que é público, esse tipo de serviço prestado pela rede pública e esse mesmo tipo de serviço prestado pela rede privada. Assim como acontece com o transporte, assim como acontece com a saúde, assim como acontece com a educação e qualquer uma outra coisa, não foge à regra. Então, se você não tem condições de optar por um serviço que é fornecido pela rede privada, porque é caro, né, o custo médio, você tem casos que eles variam de R$1.000 a R$15.000 mês. Então, é uma variação muito grande aí. Então, R$1.000 cabe no orçamento de uma quantidade de famílias. Despender 10, 15 mil reais por mês, isso dá uma encurtada assim, gigantesca para encaixar ali. Tem uma limitação, e é forte sobre isso. Nesse caso específico, né? Nesse caso específico, do que é público e é privado, indiscutivelmente, no que é ofertado no formato privado, tem um preço a ser cobrado, mas sim, tem toda uma assistência que no público, infelizmente, eu não vou dizer todos, porque há boas situações, assim como a gente tem boas escolas públicas, mas não é a regra, não é. O cara fala que então vai, mas não é, porque a prestação de serviços que é prestado e ofertado pelo governo não é uma coisa constante. Então, é uma coisa se pensar e se organizar para trabalhar em cada uma dessas coisas. Ponto de novo. Família. Mesmo aquele cara que está lá internado, né, no estabelecimento, seja ele público ou privado, há alguns casos em que as pessoas simplesmente não têm mais família, cara. O cara está só no mundo. É isso. Mas não é assim com a maioria. A maioria ainda consegue trabalhar com a família. E a segunda queixa que é fornecida pelos idosos, quando ele está internado, além de, depois de maus tratos, né, em eventuais casos, é a ausência da família. E aí, isso é bastante complicado, porque a família, às vezes, não pode ter como prestar esse serviço, seja por questão econômica, por questão de tempo, por diversos fatores, e, às vezes, você tem uma solução, seja ela pública ou privada, mas requer ainda. Ele não deixou de ter família. Essa é uma questão complicada e que ainda precisa ser tratada, e você precisa de acompanhamento. Ponto.
por último, eu acho que, e é para fechar essa questão do planejamento, que eu acho que, embora já tenha falado antes, é caro, extremamente caro. Então, se você não se planejou para... A gente aposenta hoje, Márcia, a partir de homem, mulher, a partir de quantos anos? 62 mulheres, 65 homens. 62 e 65. Se você Se hoje... não cair em nenhuma regra de transição, é isso aí. Se você não se planeja, o cara com 60 e poucos anos é um cara cheio de vida ainda, a mulher com 65 e poucos anos é uma mulher cheia de vida. Se você não se planeja para chegar, primeiro para vivenciar a tua aposentadoria, e eu nem entro na questão de se você vai vivenciar isso em casa, na sua casa, ou na casa de familiares, ou num estabelecimento como esse. Se você não se planeja, vai enfrentar dificuldades, é uma realidade. Ponto. Avançou um pouco mais a idade, porque você tem um quadro enorme de pessoas com 90 anos de idade, tem pessoas aí extremamente lúcidas, e que ficam em casa, e que tocam isso e aquilo. Então, você tem N situações para se tratar, não tem uma regrinha que define a coisa, tem casos e casos. Esse grupo de pessoas, né, se não se organiza para, chegar em um determinado momento, falar, estou só lá, eu tenho um monte de amigos da minha idade, eu tenho toda uma grade de atividades para minha faixa etária, eu me sinto bem lá, eu consigo suprir as lacunas que porventura venha surgir. Se não tem um planejamento para isso, e eu vou falar assim direto, é dinheiro mesmo. Se não tiver as condições lá na frente para manter, é uma porta que está fechada. Então, e as opções que te restam, elas, como a Patrícia citou, às vezes primeiro é difícil de você colocar, e talvez nem sempre aquilo que você consiga venha te atender da maneira que você gostaria, que os familiares gostariam, e assim por diante. Então, para fechar essa questão, assim, vejo como bastante complexo, tá? Essa questão tem bastante opção, e para mim o ponto central, ela passa pelo planejamento, sabe? Nem todo mundo que está lá, ele foi abandonado. Nem todo mundo que está lá, foi uma escolha. E pode, na verdade, o caminho é esse, o ideal, né? O caminho ideal é que você se planeje para ter a opção de escolha. Assim como você pode planejar para chegar numa certa idade, em vez de você estar num ambiente assim, você pode ter um profissional cuidando de você, em casa, na sua casa. Então, você tem N possibilidades. É que aqui, especificamente, a gente está tratando e presumindo que você esteja num ambiente que recebam, que sejam preparados para situações como essa. Então, esse, para mim, é o ponto-chave. Se é bem ou se é mal, eu acho que você vai ter de tudo. Vai ter coisas horríveis, vai ter coisas muito boas, como em diversas outras coisas que você vai vivenciar, não é só nessa faixa etária, mas nas outras faixas etárias também. Esse, para mim, é o ponto-chave, sabe? É a questão de você se organizar para chegar e vivenciar isso da melhor maneira possível. Eu acho, sabe, Wagner, eu acho assim, que você pode se organizar desde que você esteja em comum acordo com a sua família. Porque eu vejo muitos casos em que a pessoa, às vezes nem é tão velha, mas dá uma flipada e pega a família desprevenida. E a família se divide porque aquela pessoa precisa ser cuidada. Não necessariamente os familiares conseguem, mas alguém vai ter que cuidar. Aí eu conheci um caso desse. Então, essa pessoa ficou na casa do filho, por exemplo. Tem outros irmãos. O filho fala, eu não tenho condição de ficar, não tenho grana para bancar um cuidador, blá, 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 tudo isso aqui. Vamos juntar e colocar o nosso parente num local assim, mesmo que a pessoa tenha tido esse planejamento, chega um momento que ela não tem mais como programar aquilo, porque ela está desprogramada. Ela se desprogramou, a cabeça dela. E aí tem uma divisão, porque as famílias acham que não, quando não está comigo, né, está com você, a pessoa, fica com ela, imagina, não quero pôr lá. Mas, às vezes, é inviável. Enfim, é muito complicado o contexto social de aceitação das próprias famílias nesse momento. Porque alguns irmãos falam, não, eu não quero ver meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô
num lugar desse, Tem mas muito então isso mesmo. cuida dele. Que é tudo muito É muito associado, complicado. é muito associado a algo ruim. Que é, né? Associado E a não um tabu, necessariamente, né? é um tabu, tem um tabu E social há aí, casos né? ruins realmente, né? Pois é. Tem um Também tabu que as associando as instituições casas, públicas são muito... né? Outro dia, Tem um desculpa, Massa, tabu porque rapidinho. as instituições públicas, de maneira geral, elas não são boas. E a realidade da grande massa da nossa população é de ausência completa, total de recursos de planejamento. Não é à Infelizmente é toa que a isso. gente tem o tal do BPC, benefício de prestação continuada. As pessoas elas têm um tal grau de desorganização pessoal nas finanças que elas não conseguem nem se aposentar pelo salário mínimo. Elas chegam num momento da vida delas em que elas estão vulneráveis, que é quando elas estão idosas, e elas não têm uma renda mínima. Então, para isso foi criado o tal do BPC, que é para garantir para essas pessoas o mínimo, do mínimo, do mínimo da subsistência. E aí, vamos lá, gente. Tem famílias, e isso é uma realidade muito maior do que a gente pensa, tá? Tem famílias inteiras que são sustentadas pelo BPC do idoso. Muitas famílias assim, cuidam do idoso porque é uma fonte de renda, né? Por isso que é complexo, cara. Cada caso é um caso, extremamente complexo. Então, assim, uma realidade é a realidade das famílias que conseguem se organizar e ter uma renda para poder garantir para o idoso a opção de estar com eles ou estar numa instituição e ser cuidado. Ponto. Agora, não é a maior parte da realidade das famílias brasileiras. Não. Vamos ser honestos. Vamos reconhecer que a maior parte dessa população está na merda. Infelizmente é isso aí, tá? O pessoal ganha pouco. A população é brasileira, mas a população mundial é assim também. Tirando alguns países. O pessoal trabalha hoje para pagar o que comeu ontem. Não é nem para pagar o que vai comer, é o que comeu ontem. O pessoal está na dívida, entendeu? Então, e aí, vai fazer o quê? Não consegue levar para uma instituição privada. Quando consegue, é dessas instituições de caridade, de instituição religiosa, que fazem um trabalho na medida do possível, fazem o que dá, você entendeu? Mas, assim, é uma quantidade limitada de vagas também, não tem vaga para todo mundo. Então, acaba tendo que ficar amontoado em casa, junto com a família, e aí vai saber em que condição, né? Às vezes naquele quartinho do fundo, insalubre. Largado lá, né? Outro dia, curiosamente, assim, a gente conversando sobre também, eu lembrei disso, eu tinha lido uma matéria de um grupo de amigos holandeses. Cara, foi do nada, assim, alguém achou a matéria e falou, pô, que legal, que bacana isso e tal, e eu comecei a ler a matéria tratava o seguinte: grupo de amigos, faculdade, aquela coisa tudo junto, tal, sempre mantiveram um contato, constituiu família, ou seja, aquele ciclo que a gente conhece, vem filhos, aquelas coisas, e todo mundo já ali se aproximando de uma determinada idade. E esse grupo mantinha uma regularidade, e alguém levantou a mão e falou, deixa eu te falar, a gente está envelhecendo, como que a gente vai tratar essa questão? E esse grupo, aí chega no cerne da matéria, esse grupo começou a se planejar e se organizar para tratar essa questão de uma maneira diferente. Eles começaram a pesquisar exatamente o que a gente está falando aqui. Tem lugares aí de casas de idosos que são verdadeiros resorts. Caro pra caraca. Tem grana para pagar? Não, não temos. Mas como que a gente pode ter algo parecido com isso num custo menor? Essa é onde a gente vai quebrar a cabeça para fazer. E o que eles fizeram? Eles se organizaram para constituir uma estrutura que eles consideravam que era o mínimo do que eles precisavam. Então, por exemplo, é um terreno comunitário, era uma área comunitária, que foi o projeto que eles desenvolveram. Era uma área comunitária, cada um tinha o seu espaço, se eu não me engano, ele se aproximava ali de quase 40 metros quadrados, que era o que eles julgavam... Qual era o nome daquele clube de férias que tinha antigamente, que você pagava uma mensalidade e você podia usufruir lá? Como é que era o nome daquilo? Holiday Inn, sei lá, não? Ai, cara, não sei. Você sabe o que eu estou falando? Sei. Mais ou menos, cara. Você ficava sócio do negócio. Você ficava sócio, aí você podia usar lá as instalações durante uma certa quantidade de dias no ano e tal. Isso. Mas isso aí acho que parou, né? Acho que não existe mais, não sei. Tem isso aí. Bom, eu queria só falar uma coisa rápida antes da gente continuar, que é o seguinte: nós vamos, em 4 minutos, nós vamos ser cortados. Eu acho que a gente deve voltar e dar mais uns 10, 15 minutos para falar um pouquinho mais sobre isso.
Eu tinha uns pontos para falar. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Vamos. Grava em 2? Beleza. Pode ser. Beleza. Eu quero falar mais à frente, agora mesmo, eu queria falar sobre algumas ideias minhas que são sobre isso. Eu acho que depois de um tempo você começa a enxergar. Estava falando com o Massa mesmo outro dia, né, sobre a boa legislação que a gente tem no Brasil para idosos e para crianças. É realmente protetiva, ela realmente segura a onda, ela é uma coisa muito bem feita, a gente gosta de meter pau nas coisas, mas essa não. A gente tem que falar que o juiz vai ter que se basear naquilo, apesar de ter a sua livre conduta, né? Ele vai se basear naquilo. A coisa é bem colocada, ela é bem feita, sim. Eu entendo que a gente tem uma ferramenta ótima na mão. Por outro lado, tem também uma grande, como é que eu posso dizer, hipocrisia da sociedade e sobre a idade das pessoas. E eu acho que a gente falou aqui de vários tipos e várias coisas. Você pode começar, antes de ser considerado idoso, quando você chega lá nos seus 40 anos e você tem uma experiência de trabalho enorme na sua área, mas você, para a sociedade, para o mercado de trabalho, você é considerado o quê? Você morreu. Você não é mais nada, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu vejo assim. O idoso, ele precisa da ajuda. E a conta que a gente está falando agora, justamente o que o Wagner falou, ela não bate. A conta não bate. Não bate em muitos sentidos. Porque você não tem como tirar isso do seu seguro social, por exemplo. Ele não vai alcançar, né? Você tem menos gente contribuindo e mais gente precisando do benefício. Você começa a ter problemas muito sérios aí. Então, o que eu digo é o seguinte, eu digo para começar a pergunta daqui a pouco no nosso, vamos dizer, segundo bloco aqui, que é o seguinte: o que é que a gente faz, já que a gente já percebeu que não temos essa condição, porque não tem essa condição, só de remédio, às vezes a pessoa precisa muito mais do que ela recebe do INSS, fora a estadia, fora pessoas para cuidar, fora a fralda, fora, enfim, um monte de coisas. Então, isso aí fica para a gente pensar agora. Eu vou chamar vocês, eu chamo vocês de novo agora e a gente termina esse perrengue, porque eu vejo isso daí como uma falta de consideração da sociedade, no modo geral. Fez a lei, mas a lei não é cumprida porque ela praticamente é impossível nesse caso financeiro, por exemplo. Então, eu vou chamar vocês, tá? Minuto. Tá bom. Ok. Voltando aqui no que a gente estava falando, os vários países, de fato, têm suas diferenças. A gente, por exemplo, já viu, morando nos Estados Unidos, você enxerga o que é a parte social, é bem diferente. O pessoal é amigo, é legal, é gente boa, não é como o pessoal diz. Porém, quando fica velho, quando você entra na faculdade, você já perde você já perdeu o seu quarto na sua casa. O quarto foi embora. Você não tem mais aquele quarto, não é? Porque seu pai vai usar para outra coisa, ou sua mãe, enfim. Quando os seus pais ficam velhos nos Estados Unidos, eles vão para algum lugar tipo Miami Beach. Miami Beach é o lugar que tem mais velhos americanos e canadenses no mundo, entendeu? Porque só tem pessoas idosas. É uma estrutura social interessante, porque cada esquina tem um clube, que é um clube para idosos, o pessoal se diverte, mas a gente viu muito bem, lembra, Patrícia? Quando você tem uma velhinha que vem e fala assim, escuta, eu sou seu vizinho, eu sou sua vizinha aqui, eu queria saber por que o meu gás não está funcionando, você pode ver? Aí ia lá, falava com o gerente do prédio lá, como é que chama? O zelador, e o cara falava assim, não, tá tudo bem, isso aí ela não vai ter mesmo, porque os filhos não pagam faz 6 meses, é uma coisa assim, então nem aí, se está bem, se está ruim, não estão nem um pouco preocupados. Já
Na Itália, na Europa, no modo geral, é diferente. O pessoal se agrega e os pais mandam. É mais ou menos parecido com o Japão, como dizem. Eu não conheço o Japão, não sei. Agora, eu acho que a gente tem aí um problema muito sério hoje em dia, porque todo mundo tem que trabalhar, o mundo inteiro tem dificuldades financeiras. A gente tem, como eu falei, no Brasil, uma lei muito legal, eu acho que é muito bem feita, tanto para crianças e adolescentes, como para idosos. A única diferença é que há controvérsias com relação a isso ser aplicado ou não, porque quer dizer que se a pessoa não tem dinheiro e precisa de remédios caros e precisa de coisas assim, ele vai ter que morrer, ele vai ter que ficar na rua, ele vai ficar como vocês disseram, num aglomerado de velhinhos. Isso é uma grande sacanagem, eu acho que é uma falta de respeito incrível. Digam. Cara, tem um estudo que foi feito agora, inclusive eu tive que estudar, eu não queria, mas tive. Eu acho um saco estudar coisa que eu não estou afim, mas eu tive que estudar. Alguns dados aí que a galera trouxe, tá tendo mais velho. Sim. Então, como é que a gente sustenta, os mais novos sustentam os mais velhos? Na coisa pública, tá? Na coisa pública. Não tem dinheiro, cara. Não está nascendo gente o suficiente para pagar os mais velhos, cara. Então, isso é uma solução que, se depender dos políticos, porra, vai morrer. A gente sabe disso. Né? Os caras não têm um QI suficiente para pensar, né, num jeito de tirar do cafezinho para botar, porra, nos velhinhos. Eles não têm um planejamento, né? Não tem planejamento. Não, eles têm a grana deles, meu irmão. Eles já se planejaram, vamos dizer assim. Segundo Wagner, eles já se planejaram. Não, mas só uma coisa. O nosso governo atual, ele tem feito um esforço muito grande para aumentar a renda per capita, diminuindo a quantidade de cápitas. Certo? Isso. Então, não vacine, seja um ferrado, porque você vai morrer e é um CPF a menos para eu ter que cuidar. Não é mais ou menos isso? Por aí. A gente tá vivendo um momento em que, no nosso país, particularmente, ele está tendo um achatamento da pirâmide demográfica. Né? Sim. Eu sei que é meio blasé falar uma coisa dessa, a maior parte das pessoas não entende o que é isso, mas é simples de entender. Quando a pirâmide deixa de ter a maior quantidade de pessoas na sua base e ela passa a ter a maior quantidade de pessoas no meio, significa que você tem menos pessoas entrando no mercado de trabalho. Exatamente isso. Então você deixa de ter a previsão de que essas pessoas, em algum momento do futuro, vão começar a contribuir para manter quem está na parte de cima da pirâmide. É um cálculo que não fecha. Não bate a conta. Então, primeiro, a gente tem que mudar a nossa cultura. A gente tem que parar de enxergar as pessoas, conforme elas vão ficando mais velhas, como imprestáveis, que é o que a gente enxerga no Brasil. Né? A pessoa no Brasil, acima dos 40 anos de idade, ela não é mais considerada apta a trabalhar, ela é considerada um profissional de segunda qualidade. E mesmo que ela tenha uma experiência incrível de trabalho. Não dá mais para o Brasil manter essa forma de pensar. Mais engraçado, a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão dessa mão de obra. Não pode abrir mão dessa mão de obra. Claro que não. Coloca lá para os 75 agora. E não adianta a gente simplesmente, na canetada, falar, não, as pessoas vão passar mais tempo trabalhando, mais tempo contribuindo, mudando a lei previdenciária. Isso. Não adianta nada você falar que a pessoa só aposenta com 65 anos de idade se ela não consegue trabalhar. Exatamente. Com 65 anos de idade. Esse é o ponto. Certo? Então, assim, é uma mudança de cultura. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar o Estado. E aí a gente passa por uma outra questão, que eu acho que é até mais grave. A gente tem uma mentalidade um tanto esquizofrênica na forma de pensar a forma como a gente quer organizar o nosso Estado. A gente faz essas oscilações loucas para lá e para cá. Ora a gente é um Estado completamente liberal, ora a gente é um Estado totalmente do bem. Aí a gente nunca está nem cá, a gente não escolhe de que lado a gente quer estar. Quem fica oscilando para um lado e para o outro nunca é nada. Entendeu? Então, assim, a gente passou anos, passou década construindo um estado de bem-estar social. E aí agora, em 6 anos, a gente destruiu tudo isso.
E aí a população agora chegou à conclusão de que não, tá ruim. Vamos reconstruir o estado de bem-estar social. A gente vai começar do zero tudo de novo. Onde é que a gente vai parar, gente? A gente não consegue. A gente é um país em desenvolvimento. A gente não tem dinheiro para ficar jogando no lixo. Não. A gente precisa usar com sabedoria o pouco dinheiro que a gente tem. A gente não usa. E outra coisa, não dá para fazer a coisa na canetada. Está destruindo tudo que a gente construiu na última década. É igual o Egito, cara. O faraó chegava e derrubava tudo. Vocês me desculpem o arrobo aí, mas esse tá certo, mas tá certo. Me causa espécie. Claramente, a gente está andando para trás nesses últimos 2, 3 anos. Já faz alguns anos, mais que isso, tempo de governo Dilma aí também, a gente andou para trás muito nesse país. Agora, nesses últimos 2, 3 anos, né, a gente andou décadas. Acelerou o passo. Acelerou muito. A coisa foi tão absurda que veio, né, o que vocês estão falando aí, mais uma pandemia, velho. Mais uma, pois é. Porque nenhum mal vem sozinho, desacompanhado. Não, esse aí veio bem ferrado. Mas, olha, tem uma cabeça de bode enterrada aqui. Mas o fato é, gente, o fato é que, assim, a gente está vendo a realidade do que a gente tem aí, é isso. Se a gente pegar todos os pontos aí, todos os itens que vocês abordaram, eles são corretos. A gente tem uma legislação para a questão do idoso que é bastante benéfica. A gente tem, sim, alguns canais, inclusive públicos, tá? E outros de iniciativa privada, que atendem para muita coisa, não resolve tudo, mas sim tem canais funcionando. E a gente tem dificuldades, quem chega numa certa idade para reingressar, a gente tem tudo isso no mercado de trabalho, a gente tem uma porrada de coisas. Mas a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é o seguinte: esse quadro que está aí, ele não vai mudar da água para o vinho, não. Eu vou falar uma coisa para você, sabe? Macaco esperto não cai do galho. Então, assim, esse negócio não está assim de ontem para hoje. Esse negócio, essa realidade que a gente está vivendo, esse quadro injusto e essas dificuldades, ela foi passada de geração para geração. A pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, beleza, eu já entendi que a situação é assim, a gente vai ter melhoras e pioras aqui e acolá, mas, em regra, esse quadro vai permanecer. Então, a gente faz o quê para quando entrarmos num pouco mais à frente, rapaz, a gente não tem que pagar o preço de ir lá para o fim da fila. Essa, para mim, é a grande pergunta, sabe? Esse é o desafio. Como eu a gente concordo vai lidar com você. Com tudo isso. A grande pergunta é essa. Que alternativas, que estratégias, você como não que pode, a gente vai bolar alguma coisa? Para mim, você não pode depender do Estado. Não dá para depender do nosso Estado, tá? Porra! Aí falou pouco, mas falou bem, né? Mas o problema... Mas veja, só uma coisinha aqui no meio. Nós falamos sobre uma lei bem feita. Tem lei bem feita? Tem. Todas as leis têm que ser alteradas e modificadas. Por isso a gente paga lá 513 deputados federais e 81 senadores. A gente precisa... Beleza. Pois é. Nós temos que mudar. Isso aí tem que continuar indo bem. Isso tem que continuar, de fato, sendo melhorado. Porque a vida melhora, a gente evolui, a tecnologia evolui, tudo evolui. Agora, tem muita coisa que regride também em termos sociais, por exemplo, né? Então, o que eu acho é o seguinte, por isso que eu disse que isso daí, de certa forma, é uma certa hipocrisia. Legal, o velho está protegido. Não, na canetada, como falou o Marcelo, vai proteger. Não vai também. Acho que a gente tem que mudar um pouco o nosso jeito de pensar como a gente vai encarar isso. Porque, vejam, vocês todos e eu aqui, ninguém garante que daqui 2 anos, 3 anos, a gente esteja ferrado, no nada, pilhado por aí, entendeu? Esse é o ponto, entendeu? Senão, a gente não teria como fazer, vamos dizer assim. A gente tem que pensar em mudar o nosso jeito de pensar, já que a matemática não bate, já que a lei não consegue ser cumprida perfeitamente, e eu acho que enquanto a gente não mudar isso, as coisas vão andar para trás.
Eu acho muito perigoso e eu acho um grande desrespeito, porque as pessoas que ficam velhas, e todos nós vamos ficar se tudo der certo, tem uma história, tem que ter um respeito, cara. Não existe isso de você largar a mão assim. Dane-se, o cara tá velhinho mesmo, não tá nem aí, nem sabe o que tá acontecendo. Poxa, mas faltou respeito para você fazer isso. Isso que eu penso, para você tratar esse velho de maneira correta, para que a gente consiga, vamos dizer, acreditar nas instituições de alguma maneira, né? É bem por aí. É isso. O que vocês dizem? Eu acho que dá para ser um mix, palavra da moda. Bonitinha. É uma palavra americanalhada, vamos dizer assim, né? Isso, bonitinha, mas ordinária. Eu acho que dá para ser um mix do oriental, com isso que você falou, da parte oriental com a parte ocidental, né? A parte, Sim. De dar tudo, né? Nem exagero de um lado, nem exagero do outro, né? Exatamente. Sim, seria o ideal, né? Eu acho que até pelo que a gente está vendo é utópico. Cara, e o Estado, meu irmão? A gente tem que dar um jeito, porque não vai funcionar para todo mundo ou para quase ninguém, cara. O Estado é isso aí que a gente está vendo. Depende de 30 milhões de variáveis. É muito difícil. Eu não quero ser pessimista, eu sou realista. Eu acho que o realista é pior que o pessimista. Sacou? Porque ele tá enxergando, cara, a batata tá assando, ele tá falando, irmão, essa batata tá assando. Não é uma coisa impossível, entendeu? O pessimista é aquele cara que exagera e tudo mais. A verdade é que a maioria absoluta das pessoas que estão inseridas no mercado formal, eu vou falar só dos que estão no mercado formal, tá? A maioria absoluta dessas pessoas, ela conta única e exclusivamente com a aposentadoria oficial para se manter na velhice. É isso. E assim, a maioria esmagadora delas vai ganhar salário mínimo. E uma pessoa que ganha salário mínimo vai conseguir pagar para si defasado para cuidar dela? Não vai. Nunca. Bicho, tá lascado, velho. Se ela conseguir, eu tô sendo educado por lá. Se ela conseguir comprar o remédio, já tá bom. Eu não estou nem falando dessa massa que está agora indo para o mercado informal, porque não consegue trabalhar. Porque não tem mais. Porque assim, a gente precarizou o mercado de trabalho, a pessoa não consegue encontrar trabalho, e aí ela está trabalhando para se sustentar. É igual esse pessoal que faz Uber, que ficou desempregado, que comprou carro. O cara está trabalhando para pagar o carro, para pagar o combustível, para pagar o que comer. Ele vai guardar dinheiro, vai conseguir fazer cálculo de guardar dinheiro para aposentadoria? Se zerar nas contas, está ótimo. E eles ainda estão ganhando alguma coisa. E esse pessoal que mora na rua, que tem tanta gente que mora na rua, faz como? Vai para onde? O que o governo vai fazer com essas pessoas? Essas pessoas são invisíveis, mas não são, porque elas estão na rua, morando na rua. Faz o quê? E aí entra a hipocrisia que eu falei. O governo não vai fazer nada. Ó, você pode ter a lei que você quiser. Se você não tem recurso, o governo faz o quê? Mas o governo é um planejamento que não tem, né? Finge que não existe. Como se não existisse. Absurdo. Falta dignidade para essas pessoas. Dignidade. O idoso, ele precisa ter o mínimo de dignidade nessa hora. Seja numa instituição pública ou não, ou privada. E não tem. É muito triste. A verdade mas eu acho que assim, gente, eu não sei se eu estou meio, sei lá, eu vou na adultérgia aqui, eu acho que assim, eu leio as coisas de uma maneira bem real. E assim, eu particularmente, assim, não fico esperando por A, por B, por C, não. Eu acho que cabe a gente se mexer diante daquilo que a gente está lendo. O fato de a gente ter... né, cara? O fato de a gente ter, por exemplo, uma lei que trata dos direitos dos idosos, e isso e aquilo e tudo mais, eu acho que ela é extremamente benéfica, porque você tem um canal e a possibilidade de requerer. Se vai ganhar ou não, se atende ou não, é outra história, mas você tem. Se não tivesse a lei, não teria o canal. Ponto. Mas assim como já aconteceu em diversas outras coisas, se você pegar a legislação que instituiu o salário mínimo, lá diz que o salário mínimo ele deverá prover saúde, educação, alimentação, deveria fazer tudo. A prática, meu amigo, a prática é diferente.
Então, eu só estou querendo dizer que esse cenário todo que a gente tem, assim, no papel tudo é bonito, sabe? Mas o fato é que quando a gente, né, tira tudo isso e aquilo e que a gente cai para a realidade é dura e é cruel. A realidade, ela diz o seguinte, ó, tá tudo aí bonitinho, tudo que tem que ser. Se não se organizar, vai pagar um preço. O cara que não tem estrutura, isso, aquilo, tudo, ele vai pagar um preço. O cara que já tem uma certa idade, ele não tem mais energia, digamos assim, ou condições físicas de trabalhar, mesmo o cara que tem o seu carro, tem estrutura que ele pode ir lá para o Uber, talvez ele não tenha condições. O último recurso para esse cara, ele tem basicamente duas possibilidades. Ou a família sustenta, ou ele tem uma aposentadoria pelo mínimo que, olhe lá, tantas vezes isso não é invertido. É esse mínimo que sustenta ele mais o resto da família. Mas o fato é, né, gostemos a gente ou não, é isso, é o que tem aí. Então, assim, é isso que a maioria das pessoas vai encontrar pela frente. O grau de dificuldade é esse. E aí, se a gente se quer se planejar, se quer pensar e olhar um pouco mais para frente de como que vai lidar em situações como essa, eu acho que a primeira pergunta que se tem que se fazer é assim, ok, o que você buscaria o que está confortável para você? O que você... E como que a gente pode chegar lá? E aí, cara, começar a queimar mufa, queimar neurônio em cima disso para descobrir, porque talvez você vá traçar 2, 3, 4 estratégias diferentes, situações diferentes de como lidar. Talvez você não seja a primeira pessoa a discutir isso. Talvez outros grupos já se organizaram. E aí a gente passa para um ponto que é a capacidade de se organizar. A nossa cultura é a cultura do individualismo. Eu preciso fazer o meu, eu faço as minhas coisas, você não foi, não? É o que a gente está vivendo aí, amigo. Se você não se organizou e você vai para o fim da fila mesmo, não tem choro nem vela, não. Agora, mudar, quebrar essa cultura exige um esforço enorme, que é você transitar de uma cultura do individualismo, de uma cultura para mais plural, cooperativismo, de você trabalhar, estudar casos. Nós não somos o primeiro grupo que está discutindo situações como essa. A pergunta que foi levantada aí pelo Armando, que é o desafio de como trabalhar isso na frente, nós não somos as primeiras pessoas a trabalhar essa questão. Outros grupos já trabalharam, já buscaram soluções. Então, se tiver essa capacidade de se organizar, né? Aí eu estou trazendo para um núcleo menor, porque no núcleo macro isso não vai acontecer. É muito difícil mobilizar tanta gente assim. Quem deveria ser o grande mobilizador é exatamente o governo, que infelizmente não vai acontecer. Porém, em pequenos grupos, em grupos menores, num nível mais... talvez seja possível trabalhar. Há casos já estabelecidos que podem ser reproduzidos, experiências que podem ser repassadas. E talvez facilite esse processo de organização e se preparar para viver melhor lá na frente. Porque assim não adianta esperar só pelo governo para resolver, porque não vai. Não vai. Não. Então isso requer, sim, um exercício de cada um, requer repensar as coisas, requer abrir um pouco mais a mente para buscar outras alternativas que até então não tinham, sei lá, a gente não estava observando, né, com carinho, com a atenção devida para situações como essa, e é a partir desse conjunto de informações que você buscar e tratar novas estratégias. É assim que eu enxergo uma maneira de você se precaver para não ficar totalmente dependente daquilo que é público. É uma ideia. Demais hoje, Nossa Senhora, Jesus. Eu acho, assim, profundamente perturbador a ideia de não ter segurança, de não estar coberto por algum tipo de seguro na minha vida, para o momento e para o futuro. Eu acho profundamente perturbador. Mas se você só uma parte. Não, e considerar o seguinte, que talvez você se planeje, mas quando chegar na hora H, você não tenha possibilidade de fazer opção nenhuma, porque você já não está mais dono de si. E aí tudo que você planejou fica na mão de alguém. De alguém. E alguém ou de uma instituição. O planejamento está ali. O planejamento está ali. Isso é possível. De alguma maneira, você não está completamente desatendido, entendeu? Essa que é a questão. Acho que é isso que o Wagner fala, de você passar por um planejamento pessoal, de você ter uma estrutura mínima que garanta que você tenha essa opção de escolha lá na frente. Independente de ser você que vai escolher ou uma outra pessoa que vai escolher para você, a gente não tem muito controle sobre isso, né? Vamos combinar. As coisas lá acontecem à nossa revelia. Você quer ver uma agora, coisa? O problema é a situação chegar nesse ponto e a pessoa que tiver que tomar a decisão para você não ter decisão para tomar.
Você entendeu? Tá bom. Aí é ruim. Mas eu acho que essas situações assim, mais que a Paty trouxe aqui, ela existe sim, não tem como, mas assim, também não é uma regra geral, né? Você tem... Não é. É o extremo, né? É o extremo. É o caso de extrema dependência, de isso e aquilo, sabe? Mas eu acho, sim, que o ponto-chave, para mim, cara, é a mudança de percepção, sabe? Você quer ver uma coisa? O custo médio, né? A gente está aqui em Brasília, Distrito Federal, o custo médio de uma família que tem uma de classe média ali, ele, dependendo do tamanho dessa família, ele tramita entre 8 e 12 mil reais, para que você tenha ali uma estrutura média para atender as suas coisas, isso e aquilo, para o padrão. Em outros lugares, até mais caro que isso. É isso. Ou um pouco mais, e quanto mais você cresce e busca isso e aquilo, a contrapartida, eu só estou trazendo um exemplo aqui, porque faz a gente pensar sobre outras, nessa mudança, né, de percepção das coisas. É muito comum o cara, a renda familiar, a família que tem uma renda até relativamente alta, um pouco mais acima disso, e ele usa muita transferência de renda. Você ganha muito, mas você não consegue fazer uma série de coisas simples na sua vida, e você tem que pagar alguém para fazer. O cara que lava seu carro, o cara que limpa sua casa, o cara que faz uma porrada de outras coisas, porque você simplesmente não tem tempo para fazer. Porque para ganhar o que você ganha, você tem que estar full time para aquilo ali. Em determinados casos, isso é bastante acentuado e ele ocorre basicamente por uma transferência de renda. Você ganha muito, mas transfere tudo, porque você não consegue fazer aquilo. O fato de se perceber essa migração, você tem uma mudança para algumas coisas, vou citar aqui de novo, isso não resolve tudo, tá? Mas ele começa a te abrir a mente para a percepção de algumas coisas que no aspecto financeiro, ele começa a te dar alternativas. E a gente não tem isso. A gente não tem essa cultura, pelo contrário, a gente é trabalhado para sempre fazer mais. Você precisa ganhar mais, 10, 15, 20, 30, 50. O cara que ganha 100 mil reais, ele não caga sozinho. Alguém precisa ajudar ele a cagar e limpar, porque ele não consegue fazer. Porque assim, cara, ele vive num outro mundo, ele vive numa outra situação. Pois então é complicado. A gente tem que... Você concorda comigo, então, que a gente tem que mudar o nosso estilo de vida? A gente tem que mudar a nossa forma de pensamento, talvez ser um pouco menos egoísta, menos individualista, como você falou, porque a nossa sociedade também tem que evoluir, nós estamos vendo isso andando para trás dessa forma. Assim como a gente vê o governo jogando décadas de algum melhoramento no lixo, como a gente tem visto diariamente, né, infelizmente. Então, isso é uma coisa que a gente tinha que pensar. Tem que mudar, pode ser que seja ruim mudar não é uma coisa que o ser humano goste, mas veja, nós estamos falando aqui, nós estamos falando disso, estamos falando e talvez a gente possa se considerar 3%, 4% da sociedade brasileira, 5%, vamos dizer assim. Tá, talvez é bonito isso? Não, é horrível, cara. Se você pensar bem, isso é horrível, porque você está atestando que você está fechando o olho para aquele cara que está morrendo de frio e de fome ali na frente da tua casa, cara. Eu acho isso aí o fim do mundo. Eu acho que você está jogando toda a inteligência humana no lixo. A primeira coisa é o desrespeito pelo idoso, e desrespeito depois vem pela criança, desrespeito pela mulher, é os desrespeitos à vida como um todo. Acho o fim da picada isso. Eu acho que a gente vamos dizer, sabe do assunto, mas, infelizmente, ainda a gente não tem ou a capacidade de se mover, ou a gente não tem o interesse, a vontade. Porque a gente já sabe que os políticos não vão fazer nada, infelizmente. Uma pena, gostaria que fizessem. Alguns são bons, a gente não pode generalizar. Mas o fato é que a gente está sabendo que do governo a gente não pode confiar, porque o governo está pensando em número, está pensando no número de CPFs que ele tem que dar benefício, e essa coisa toda. É isso aí. Dei minha opinião já. Essa foi o meu desfecho. Todos os governos, todos. Sem exceção. Independente, não existe exceção no caso. Não. Todos são fábricas de números, amigo. Todos. Eles vão fazer a conta do jeito que eles acham que tem que fazer. Fim de papo. Isso aí, cara, quem... Ó... Mas nós somos gente, né?
Sim, a gente está pensando isso. Isso que eu estou falando. Eles não estão preocupados com a gente, cara. Eles não gostam da gente. Tem uma música de uma bandinha que eu já fiz parte, né? Deve ser que ele fala, cara, eles odeiam a gente. É simples assim, cara. É simples. Eles Você fez parte do odeiam DFC? tô ali entre o primeiro e o segundo disco. Ah, que bacana, Olha, que legal. Na parte mais punk. Então, eles odeiam a gente, cara. Então, a gente não pode depender dessa galera. O Estado não tá nem aí pra gente, cara. Estado Não tá violência. nem aí. Exatamente. É baseado nisso. E é aquele negócio, para mudar isso, vai demorar muito, porque é uma questão cultural. Por exemplo, o Massa falou isso, o Wagner falou isso, a Patrícia falou isso, todos nós falamos isso. É uma questão cultural, cara. Quanto menos a gente depender do Estado, melhor. Mas para mim, eu vou ser bem verdadeiro, para mim é confortável. Eu não tenho o perrengue que o cara ali tem, que você falou que o cara que está morrendo, sacou? Mas eu não posso ajudar todos os caras que estão morrendo na rua. Eu não consigo. Não é que eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Por quê? Porque uma grana minha, meu amigo, já vai para o Estado sustentar o Estado. Então a gente tem que, cara, é como se a gente tivesse uma mãe atribulada, né? Vamos lá, uma mãe atribulada. Cara, você dá um monte de dinheiro para ela tem que fazer a vontade de muitos, aqueles muitos que estão ali dentro, e vai sobrar um pouquinho ali para, alimentar um cachorro, alimentar as vaquinhas que vão te dar leite, que é a gente, velho. E não vai ter. Eu penso assim, cara, eu não sei, cara, eu sou meio radical quanto a Estado, assim. Eu acho que o Brasil depende atualmente do Estado, mas se a gente puder chegar, não estou falando de capitalismo, nem nada disso, tá? Enfim, Claro. se a gente puder chegar numa coisa mais enxuta, o possível daqui a 50 anos, ótimo. Porque é isso que eu acho que, vamos dizer, uma tendência que ajude a todos. Mas, se não depender, se não tiver educação, a gente não vai conseguir, cara. É simples assim. Considerações finais, Patrícia. Olha, eu gostaria que as pessoas chegassem no final de suas vidas com dignidade, com os seus valores, e não é muito bem o que eu vejo, as pessoas são tratadas estranhamente. Mas, enfim, vamos lá. A outra coisa que quero falar não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, é sobre a nossa caneca, que eu sou canhota e eu quero uma xícara de canhoto, entendeu? Porque você é canhota? Olha aqui, ó. Eu sou obrigado a segurar assim. Aí eu ponho a mão na frente. Não dá. Eu quero reclamar assim, ditadura da maioria. Ditadura da maioria. Falou bem. Faz assim, ó. Faz os dois. Olha aqui, ó. Faz dos dois lados, tá bom? Qual é? Wagner, dá suas considerações finais aí. Vamos fechar esse aqui. Bom, hoje nós falamos, né, de temas assim profundos, né, fazer você pensar sobre um monte de coisa. Então, assim, vamos finalizar mais leve aí, né? Até porque a gente depende da sociedade e vai ficar velho, certo? Se tudo der certo, né? A gente espera, sim, que se ingresse nessa fase da vida, né, que já tem um bom tempo, deixou, né, muita gente já chama como talvez a melhor fase da vida, que você possa viver bem, que as pessoas se organizem, que possam, né, apesar das dificuldades a gente sabe que falamos hoje aqui exaustivamente sobre diversos pontos que estão aí e a gente tem que lidar com isso, mas que fique aqui o sentimento de que a gente, acima de qualquer coisa, acima das preocupações, porque sempre vão existir, faz parte do pacote, mas que a gente não perca esse espírito, sabe, de viver bem, né? Vamos contar a idade da aposentadoria, dos seus 60 para lá, né, que a gente possa viver bem, se organizar bem, para que a vida seja neste plano plena, né? Isso
É isso aí. Massa, consideraçõezinhas finais aí e como é que é o compilado disso tudo? A gente tem que pensar a sociedade que a gente quer para o futuro. Acho que é isso, entendeu? Exatamente. A gente tem que escolher o que a gente quer. A gente quer uma sociedade individualista, uma sociedade que pensa cada um no seu próprio problema, ou a gente quer uma sociedade solidária? Uma sociedade que quer que todas as pessoas convivam de forma emanada e tenham o mínimo necessário para que tenham um mínimo de qualidade de vida. Acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que tomar essa decisão mais cedo ou mais tarde. Eu espero que a gente tome essa decisão o mais cedo possível, porque a gente não tem tempo a perder. A gente já perdeu muito tempo nessa última meia década. A gente não tem esse tempo a perder. A gente não pode se dar o luxo desse tipo de retrocesso que a gente está tendo hoje. A gente precisa escolher o nosso caminho e seguir firme nele, porque tem muita gente precisando. E a cada dia que passa vai ter mais gente precisando. E a gente não vai dar conta, a gente que está trabalhando hoje não vai dar conta de sustentar esse pessoal todo que está chegando. Acho que é isso aí. Vamos torcer para que as coisas melhorem nos próximos anos. Né? Então, para a gente finalizar, eu só vou falar uma coisinha. Você quer falar alguma coisa, Terje? Não. Eu só ia indicar um filme aqui que é o Conduzindo Miss Daisy, que aí tem a ver com a velhice. Quem quiser ver, é legal. Excelente filme, excelente. Excelente filme. E tem a ver com o nosso tema de hoje. Excelente. E aí, para a gente pensar na sociedade, para a gente finalizar hoje, eu gostaria de falar o seguinte: tem um filme também antigo, cujo o ator principal era o Charlton Heston, acho que quem é da nossa idade conhece, né? Excelente filme, era um filme que não me lembro exatamente o nome, mas se não me engano era Soylent Green, que Soylent Green era uma ração que o governo fazia para as pessoas comerem. Não existia mais comida variada, assim, uma ração balanceada, como se a gente fosse, sei lá, cachorro, gato, essa coisa, né? E aí a pessoa ficava de saco cheio de ficar viva, porque era muita gente, né? No ano de 2020 esse filme, não é, não? Alguma coisa assim. Pois é, veja você. E aí, 20 hoje, né? E o que acontece? A pessoa ficava ia lá para um lugar, planejava a morte e morria, só que era uma eutanásia governamental, né? Uma eutanásia governamental, o cara ia embora, ficava feliz, via coisas lindas e morria. E aí o Charlton Heston foi atrás, porque tinha um velho amigo dele que quis fazer isso, ele não se conformou, ele foi atrás e foi ver o que acontecia com os corpos dos caras. Os corpos virava ração. Viravam Soylent Green, que não era de soja, não, era de gente. Então ele termina o filme falando Soylent Green is made from people, né? Ou seja, se a gente quer uma sociedade muito maldita, como a gente está começando a fazer, era melhor que aconteça isso, então a gente está errado. É melhor a gente pensar e repensar no que a sociedade, que sociedade a gente vai querer para o nosso futuro, para os nossos filhos, netos e para a raça humana no modo geral. É isso aí. Hoje foi profundo pra caramba e é isso. E aí nós temos aí... É isso aí. Galera, obrigadíssimo, valeu, eu acho que é bom. Pessoal, pense, repense, pense nesse tema. Esse tema é interessante. A gente tem que mudar o nosso jeito de ser. Né? Estilo Terje de terminar. Como dizia o Carlos Santana, you got to change your evil ways, baby. Um abraço para vocês, obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço, galera. Esse foi mais um Grau Imundo. E essa é a Rádio Quatro Tempos, onde a música tem potência e torque. Abraço para todo mundo. Você está na Quatro Tempos? Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.